O Vasco teve jogador expulso no primeiro tempo e mesmo assim venceu o Fortaleza na Arena Castelão. Mais uma grande partida dele, Ryan. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Já virou rotina, música. Oi, boa noite. Esses dias, até a mãe do Ryan entrou na onda. Nos últimos 5 jogos, 5 gols. Só dá ele. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. O Ryan é um cara, para mim, que ele merece ser olhado com muito carinho pela seleção. A noite do Vasco terminou assim, com pedido de Ryan na seleção. Mas podia ter sido bem diferente, principalmente por causa desse lance. Primeiro tempo no Castelão e o Hugo Moura deu uma entrada dura no Guzmán. Tá aplicando cartão vermelho, tá expulso Hugo Moura. A partir dos 39 minutos, o Vasco passou a jogar com 1 a menos. A gente treina muitas vezes com inferioridade numérica. Então é um time que sabe lidar bem com situações desse tipo. É uma expulsão lamentável, mas a gente vai correr por ele. O Ryan correu mesmo. 9 minutos depois da expulsão, recebeu do Coutinho, arrancou e fez 1 a 0. Batida pro gol, chute cruzado! A batida cruzada com a perna esquerda. Ryan, nos acréscimos, abre o placar na Arena Castelão. E ainda meteu aquele "calma, eu tô aqui", que tem feito direto. Os jogadores do Fortaleza ficaram irritados, achando que o Ryan tinha provocado a torcida. Mas ele explicou que estava só comemorando para a câmera. No segundo tempo, o Fortaleza melhorou. O Bareiro tentou de bicicleta. Parou no Léo Jardim. E aí o lindo gol, Léo Jardim! Assim como o Mancuso. Léo Jardim! Impressionante! O goleiro, que chegou a ser vaiado contra o Vitória em São Januário, foi ovacionado em Fortaleza. Mesmo pior na partida, o Vasco aproveitou um contra-ataque para matar o jogo. Cruzamento do Puma Rodrigues, o Breno desviou e a bola sobrou para o David fazer 2 a 0. Um segundo tempo que só deu Fortaleza! E o Vasco é quem faz o segundo gol do jogo! Já no finalzinho, o Bareiro se estranhou com Robert Renan, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Repara só na carinha do Robert Renan, de quem gostou. O árbitro encerrou o jogo na sequência e uma confusão generalizada começou no gramado, com o Diniz tentando tirar os jogadores do Vasco do meio da briga. O Kusevich e o Pablo Roberto do Fortaleza também foram expulsos. Nada disso apagou a bela atuação do Vasco fora de casa. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O time agora está em 9º. Já dá para sonhar com uma vaguinha na Libertadores do ano que vem, né não? Existe uma tendência, obviamente, que a gente consegue olhar, não só sonhar, mas de maneira objetiva, olhar mais para cima na tabela. Mas sabendo que o campeonato é muito difícil. Oi, boa noite. O Vasco tem a 3ª melhor campanha do retorno do Brasileirão, atrás só de Palmeiras e Flamengo. São 9 jogos até aqui, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento de quase 73%. Se continuar assim, quem sabe não dá para buscar essa vaguinha na Libertadores, né não? Já falei aqui, dependendo da Libertadores e da Copa do Brasil, até o 8º colocados do Brasileirão podem ir para a Liberta. O Vasco está em 9º. Ainda tem a Copa do Brasil, o Vasco está na semifinal. Se for campeão, se garante na fase de grupos da Liberta. O clima no Fortaleza não tá legal, por isso aí essa confusão toda. O jogo foi lá e o Fortaleza tá aí depois de fazer campanhas tão bonitas, tá aí na zona de rebaixamento. Mas não foi por isso que o Vasco venceu. O Vasco venceu porque o Vasco está jogando com propriedade, Lucas Pedrosa. E um placar em comum. Só fez 2, porque você trouxe um recorte outro dia, o número. Exato. O Vasco, para vencer, precisa fazer 3 gols ou mais, sempre com placar elástico.
Isso é uma característica um pouco do Diniz pelo estilo de jogo dele. Ele é muito ofensivo. Porém, o antídoto chegou. Chegou. O problema defensivo acabou. Calma. Não? Não. Não pode? Quando eles jogam, acabou. Quando não joga, Qual fica o nome complicado. da tua dupla, Batman e Robin? Cuesta e Robert Renan. Meu Deus, Lucas. Soa até bonito falando. É, bonito. combina. Cuesta e Robert Renan. Combina. É quase um filme. Com a direção de Barros. O vilão? A gente já tem um vilão? Não fala pra ele não ficar Melhor não estressado, falar. Renê. Já Melhor não tá. falar. Quer estressar as pessoas. Não, mas sempre tem um vilão Você no quer filme. sempre ficar O estressando os roteiro amigos. sempre tem um vilão, pô. Ele está o falando... Thanos da colina. Ele está... Ai, meu Deus. Ele tá brincando assim, gente, porque ontem o Hugo Moura foi, como vocês viram no VT, foi expulso nessa partida. Mas nem tem essa música, não. Lucas Pedrosa, você gostou do Vasco da Gama? Sofreu um pouquinho, né? Uma horinha ali, que deu uma pressão no Fortaleza. Mas acontece nas melhores famílias. Gostou do Vasco, ô Pedrosa? Gostei não, Fernanda Maia. Eu amei o Vasco da Gama. A gente está falando de uma equipe que está na terceira colocação do retorno. Apenas Palmeiras e Flamengo à frente do Vasco no segundo turno do Campeonato Brasileiro. 4 vitórias em 5 partidas. Uma derrota nos últimos 10 jogos. Sem dúvida alguma, se for tirar da equação o Palmeiras e o Flamengo, o Vasco é o time que mais cresce dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco saiu da 17ª colocação e foi para a 9ª. É uma equipe que não só em pontuação, mas também em desempenho, pratica um dos melhores futebols, entre aspas, do Brasil. E tudo isso tem a ver com a chegada dos reforços, num belíssimo trabalho da diretoria, do Pedrinho, do Felipe, do Admar e todo mundo que estava envolvido na janela de transferências, do Fernando Diniz, que participou ativamente dessa janela também e dentro de campo. Chegaram o Robert, o Cuesta, o Andrés Gomes, que foi titular ontem, o Barros, o Thiago Mendes ainda não conseguiu engrenar tanto, Matheus França entrou ontem, foi importante ali no momento que precisava, então é um Vasco que subiu de patamar com a chegada dos reforços e com o trabalho do Fernando Diniz. É um cara que potencializa atletas e esses atletas no coletivo têm sido impactantes. O maior deles, sem dúvidas alguma, o Ryan. 15 gols na temporada, 10 gols no Campeonato Brasileiro, é um cometa, para mim tá na seleção do campeonato e para mim não seria nenhum absurdo do Ancelotti observar com carinho esse jogador. Ele é completo, ele é uma máquina, é um jogador que tem um futuro enorme, sem dúvida alguma, com a camisa do Vasco e quem sabe brilhando também na Europa e com a camisa da seleção brasileira. O jogo em si, ele foi um pouco mais nervoso, porque teve a expulsão do Hugo Moura. E aí, cara, às vezes eu até me pergunto, cara, a gente trabalha com isso, Venê? Fernanda, Venê, será que a gente está sendo injusto, às vezes? Será que a gente está sendo, pegando um pouco no pé? A gente tenta trazer esse lado humano o tempo inteiro aqui, do programa, que jogador não é máquina e tudo mais. Aí o campo te responde. Eu não estou sendo injusto. O Hugo Moura, infelizmente, é um jogador que dos 10 erros cruciais que o Vasco teve na temporada, ele teve 5 dentro do Campeonato Brasileiro. Essa expulsão de ontem nem entra como erro direto para entregar gol, mas é mais uma expulsão que prejudica o Vasco. Ele poderia ter tirado os pontos do Vasco ontem, ele poderia ter freado um momento bom, ele poderia ter freado um momento bom individualmente dos seus atletas, dos seus companheiros, por uma besteira. Porque aquilo ali, Fernanda, gente, não tinha perigo de gol. Não tinha nem nada acontecendo ali, além do que realmente era uma bola lateral. Ele pisa na panturrilha do jogador do Fortaleza. E aí me desculpa, cara, tem que ser muito clubista para achar que aquilo ali não é expulsão. É muita expulsão, é muito cartão vermelho. E ele acabou prejudicando o Vasco da Gama. A sorte é que o Vasco da Gama hoje é um time organizado. O Coutinho consegue raspar essa bola pro Ryan, o Ryan para dentro do gol e faz o gol. 1-0. Você olha para esse cenário e fala assim, opa, dá para ganhar. Porque o Vasco é um time melhor do que o Fortaleza. O Fortaleza vem no segundo tempo, começa uma pressão muito grande. Acho que o Diniz não quis mexer ali para justamente não perder o cara diferente do passe, que era Coutinho e Nuno, os dois jogadores que poderiam dar essa ativação no terço final. O Ryan até tem uma oportunidade, inclusive, mas o jogo foi do Fortaleza. E aí aparece novamente um grande jogador do Vasco da Gama. Um cara que não estava tendo o seu melhor momento na temporada, mas que consegue mostrar o porquê dele ser o goleiro mais bem pago do Brasil e o porquê dele ser um dos melhores goleiros do Brasil há pelo menos 2 anos. E esse cara se chama Léo Jardim. Ontem ele fez 9 defesas no jogo, 7 foram difíceis. 7 foram aquelas defesas que realmente evitam o gol. E ontem ele brilhou novamente com milagres, é um paredão, é um cara que
de fato, não estava vivendo o seu melhor momento, mas voltou à sua grande fase e é para isso que ele está lá, para garantir pontos para o Vasco da Gama. Ele deixou o Vasco vivo na partida, o Diniz fez as mudanças necessárias e tem que parabenizar a leitura de jogo do Diniz, coloca o David, o Matheus França e o Pumita e sai o segundo gol do Vasco numa construção ali do Matheus França, o Tietchan participa também, o Pumita cruza essa bola e sobra para o DVD, ele que jogou muito no Fortaleza, inclusive, não comemorou, mas fez o 2-0. Então, dito tudo isso, eu acho que o que mais anima o torcedor vascaíno não é só a pontuação, não é só o Vasco hoje estar olhando para a parte de cima da tabela, é o desempenho que o Vasco está tendo em campo. O Vasco vence e convence, o Vasco vence e joga bem. Então é uma convergência de coisas que fazem o torcedor estar muito feliz hoje. Muito bem, e a gente sempre faz essa análise. É isso aí, família vascaína, amigas e amigos, que bela vitória foi essa do Vasco, que bela vitória foi essa do Gigante da Colina para cima da equipe do Fortaleza. O Vasco jogou muita bola, com um jogador a menos, o Hugo Moura infelizmente foi expulso, mas o Vasco manteve o seu ritmo, manteve a sua disposição dentro de campo. Isso foi fundamental para a grande vitória diante da equipe do Fortaleza, jogando fora de casa. Léo Jardim fazendo grandes defesas, como sempre, salvando o Gigante da Colina, mas chega esse cara aí que vocês estão vendo na tela, Ryan, jogando muita bola, meteu o primeiro golaço, foi carregando, né? Muito veloz, esse jogador tem um futuro promissor, logo vai ter na seleção brasileira, um jogador que tem faro de gols, e é desse tipo de atleta que tem que estar vestindo a camisa amarelinha. Então assim, o Fernando Diniz tá sabendo extrair o melhor, né, do Ryan, né, o Andrei Gomes também jogando muita bola, Bruno Moreira. Então assim, parabéns à equipe do Vasco, que volta para o Rio de Janeiro com muita moral, em busca da próxima vitória, na próxima partida do Campeonato Brasileiro. E também falando sobre o Mercadão da Bola, ontem eu trouxe a informação de que o Vasco tem um grande interesse de contratar um lateral esquerdo, e um lateral esquerdo de nome. Ontem saiu a informação de que o Vasco queria a contratação do Renan Lodge, né? Segundo também o Mário Coelho Vasco, que eu acompanho muito, ele falou que o Vasco estava analisando, sondando a situação do Renan Lodge. E hoje, né, o Guilherme Arana também entrou em pauta. Então assim, são jogadores que o Fernando Diniz gosta muito, e agora temos que ver se o Vasco vai para cima desses atletas. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham? Seria uma boa ver, né, o Guilherme Arana com a camisa do Vasco? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!